Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Vou fazer um vídeo aqui, um pouco mais carregado, né? Um assunto mais sério, que é uma pauta que me é muito cara, que é com relação à aprovação do aborto. Uma coisa que eu sou totalmente contra, né? Totalmente contra, e que anda avançando no país, né? Desde que andaram fazendo o L por aí, a pauta vem avançando de maneira totalmente ilegal, inconstitucional, decidida por gente que não deveria decidir, né? Mas e se for aprovado, o pessoal aí, eu sou muito crítico com meus amigos e parentes que fizeram o L, que se dizem cristãos, né? Porque são realmente coisas absurdas. Se isso passar, vocês terão as mãos sujas de sangue. E assim, eu não vou fazer uma defesa religiosa do assunto de maneira alguma, você nem deve partir para isso, porque isso não é um bom argumento, né? Mas eu também sou contra, por definição, por filosofia, a destruição de qualquer tipo de vida. Eu também sou contra a destruição de ovos de tartaruga, de ninhos de papagaio do papo amarelo, totalmente contra, mas eu não posso ser a favor da morte, do assassinato de crianças no ventre materno. Não posso ser a favor disso. Eu até entendo que a sociedade humana, no passado, nos primórdios, quando os povos eram nômades, né? Então lá nas sociedades tribais, mesmo aqui em sociedades tribais da América, isso era uma prática comum. Nos povos antigos também era uma prática comum. Quando uma criança nascia com deficiência física ou mental, ela era sacrificada. E a gente tem que entender os motivos do pessoal da época, né? Era difícil demais a vida para quem já nascia totalmente saudável. Imagina para uma criança, ia ser um encargo muito grande para a família, para a própria criança, poderia colocar em risco o grupo todo. Eu entendo, mas eu acho que nós evoluímos um pouco desde então, né? Poxa vida, nós não estamos mais na Esparta, onde eu acho que é Eufíades, né? Ou Eufiades foi rejeitado e depois foi lá e forneceu para as tropas de Xerxes o caminho pelas montanhas para vencer as tropas de Leônidas nas batalhas das Termópilas. Eu não sei se isso aí é real, se isso é fictício, mas é factível, né? Eles faziam realmente isso. Tem até a história lá do Ivar Sem Ossos, né? Na história ficcional aí dos vikings, né? O filho de Ragnar. Então, mas as sociedades, mesmo aqui no Brasil e na América do Norte, sociedades tribais faziam isso. Isso é história, né? Isso é conhecido. Eu entendo a época, mas eu não aceito isso para os dias de hoje. Eu tenho um neto que por essa métrica seria sacrificado. Eu não quero deixar de conviver com meu netinho. Muito querido, por sinal, entendeu? Porque é um absurdo, gente. Meu Deus. Nessas épocas, uma criança com síndrome de Down talvez fossem sacrificadas, né, as crianças. É um absurdo completo. Acho que a sociedade evoluiu muito desde então para a gente continuar fazendo coisas desse tipo, né? Mas eles assassinavam os que nasciam, né? Nós estamos falando de aborto, que é matar no ventre, que para mim é praticamente a mesma coisa, né? Ainda mais sabendo como é feita a coisa nos estágios mais avançados da gravidez. Agora, eu sou totalmente contra, totalmente contra. Dá para fazer uma defesa honesta dos argumentos a favor? Tem algumas pessoas que já vieram fazer comigo argumentos honestos. Tem um amigo meu, Ulisses, que fez todo um argumento socioeconômico, tal, tentou me mostrar algum. Eu falei, olha, eu entendo o seu lado, mas eu não aceito por causa disso, 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 disso. Ele deu um joinha, né? Não quis prolongar a conversa. Agora, tem uma enfermeira muito amiga minha aqui, e eu tive uma conversa com ela ontem à noite sobre esse assunto, e aí a coisa ficou tão interessante que eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Que é o seguinte, ela é uma enfermeira padrão aqui da cidade de Caldas Novas, muito amiga da minha esposa. Então ontem, quando chegamos aqui, fomos jantar com a mesma, e aí no meio da conversa surgiu o assunto e ela falou, olha, eu particularmente sou a favor, porque eu vejo moças que fazem aborto lá em parteiras e acabam vindo aqui para a rede pública, porque ela é enfermeira do SUS aqui na cidade de Caldas Novas, Goiás, né? Chefe de equipe de enfermagem, né? Falou, e aí a gente vê o sofrimento da pessoa que fez e teve problemas graves posteriormente. Eu falei, tá, entendo.
ela é meio em cima do muro, ela não é nem lá nem cá, né? Mas eu falei, tá, tudo bem, então, amiga, vamos lá. Vamos para o lado prático da coisa. Falei, então, quantos casos você se depara? Quantos casos? Ela falou, bom, nesse ano, um caso. Então, aqui em Caldas Novas, segundo ela se deparou, né? Pode ter mais, né? Que ela não esteve presente, né? Que ela não acompanhou. Mas ela disse que acompanhou um caso de uma moça que fez lá um aborto com uma parteira tal, e que veio cheia de sequelas para o SUS tratar, para ser cuidada, e que ela se compadeceu da situação. E olha, é para compadecer mesmo, é uma coisa muito triste, né? Muito triste. Aí eu falei para ela, mas tá, vamos em partes. Eu falei, vamos conversar agora. Eu falei, então esse caso fez você repensar. Você era contra, estava em dúvida, agora você ficou a favor. Eu falei, mas agora vamos conversar mais sobre o assunto. Vamos lá. Olha, eu falei, a minha esposa, a Wanda, nós estivemos fazendo exames médicos em São Paulo, eu e ela fez exames médicos pré-operatórios para fazer uma cirurgia de ligamento de ligamentos, né? De ligamentos aqui do joelho, tá? Ela rompeu os ligamentos do joelho e ela fez todo o pré-operatório. Como nós temos um plano de saúde, né? Ela poderia já ter feito a cirurgia lá, mas ela falou, não, vamos fazer um pré-operatório com calma, vou fazer todos os exames e tal, e marcou a cirurgia para daqui a um mês, em novembro. Então, comecinho de novembro, nós vamos voltar para Rio Preto para fazer a cirurgia que já está marcada, né? E ela fez todos os exames. Eu falei, então você sabe que a Wanda vai fazer uma cirurgia de joelho, de ligamentos, né, no joelho. E eu falei, e aqui no SUS, aqui em Caldas Novas, isso é feito? Ela falou, olha, eu tenho 2 casos que eu tenho acompanhado lá que precisam fazer a cirurgia, mas não conseguem agendamento, porque a cirurgia, aqui não tem o centro cirúrgico para fazer, e às vezes tem o cirurgião, não tem o centro cirúrgico, tem cidade que é o contrário, que tem o centro cirúrgico, não tem o cirurgião, então a gente precisa acabar mandando para Goiânia, e eu tô desde o começo do ano com 2 casos de cirurgia de ligamento. Eu falei, bom, você sabe que a cirurgia de ligamento ela deve ser feita de maneira rápida, ela não é uma coisa tão emergencial, mas, por exemplo, o médico falou para minha esposa, falou, olha, pode demorar esse mês, mas não demora muito, senão o ligamento atrofia lá e ele não tem como fazer direito a ligação. Eu não entendo dessa área, né? Mas o médico explicou, ó, não deixa passar muito tempo, senão a cirurgia perde muito da eficácia. Falei, então você está falando que está há meses aí com essas 2 cirurgias de ligamento, coisa simples, né? Coisa simples de resolver, que deveria resolver de imediato, mas que está meses aí e não consegue resolver por falta de meios. Falei, ah, entendi. Eu falei, tem outras cirurgias nesse meio termo aí, né, no teu serviço? Tem outras pessoas precisando de cirurgias? Ela falou, tem vários casos de pessoas que estão numa fila interminável. Ela me falou que uma cirurgia cardíaca, se for uma coisa mais complicada, a pessoa só faz depois de anos aqui pelo SUS. E a situação muitas vezes se agrava e a pessoa morre antes dela conseguir fazer a cirurgia, né? Falei, ah, entendi. Eu falei para ela, veja só, minha amiga, um problema prático aí para você, né? Um problema prático. Então, o que você está me relatando é que você já tem aqui no serviço, no SUS aqui de Caldas Novas, uma demanda enorme por cirurgias que não são feitas, né? Não são feitas. Agora você quer incluir nesse balaio, né, mais cirurgias de aborto. São cirurgias também, né? Vamos fazer aborto pelo SUS, se aprovar. Então, eu falei assim, a cirurgia do joelho, ela não deve demorar, mas se for 6 meses depois, dá para fazer, né? Do aborto não dá. Se você tá com 2 meses e esperar mais 6, a criança já não pode mais, não dá mais. Falei, então, nós entendemos que o aborto vai ser alta prioridade, vai precisar passar na frente dessas outras. A pessoa não vai fazer a cirurgia do joelho, aí você fala, mas tudo bem, dá para fazer daqui a 1 ano. Pois é, talvez não faça nunca mais, né? Porque já está com dificuldade. E as cirurgias mais complexas, que ela falou que demora anos. Então, eu falei, então eu não sei quantas mulheres vão querer abortar aqui na cidade, mas certamente vai ter uma demanda, porque vai estar liberado, né? Vai estar liberado, vão fazer propaganda. Aí ela falou, mas então é só o governo implementar, colocar mais recursos? Eu falei, você acredita mesmo que isso aconteça? Porque já deveria estar colocando mais recursos, afinal de contas, a fila está aí.
E eu não estou criticando o atual governo, é todos os outros que passaram que não reduziram essa situação. As filas sempre foi um absurdo, né? Cirurgias pelo SUS são difíceis mesmo, né? Falei, então você acredita mesmo? Ela falou, talvez contratar rede particular para fazer. Eu falei, pois é. Falei, bom, recentemente na pandemia fizeram isso aqui, não deu muito certo. Ela, não deu muito certo. Falei, então você acredita mesmo que o governo federal vão aprovar e o governo federal vai suplementar de maneira a resolver o problema? Ela falou, não acredito não. Falei, então você vê o problema? Você vai pegar um sistema que já está em colapso e vai aumentar demais a demanda. Vai incluir mais um monte de gente. Eu falei, então, você acha justo mesmo? Porque se você só aprovar para pessoas que podem pagar na rede pública, na rede privada, quer dizer, você está fazendo uma segregação, né? Eu falei, então você acha justo mesmo que só as pessoas com posses, que tenham dinheiro para pagar um convênio, possam ter direito, ter acesso a isso? Né? Porque a pobre vai continuar fazendo do jeito, né, que estava fazendo, e vai acabar indo para o mesmo lugar. Agora, porque o recurso não vai vir. Agora, as poucas cirurgias que vão acontecer vão ser desse tipo aí, porque elas vão ser alta prioridade. E as pessoas podem desistir de fazer cirurgia do joelho, do coração, do cérebro, da coluna, podem esquecer. Vão ser alta prioridade, vão ocupar, vão aumentar, vão engrossar um sistema que já está com alta demanda, com calamitoso sistema. Ela pegou, parou para pensar e falou, você tem razão, você tem um ponto aí. Realmente, se aprovar agora, se aprova, nós vamos colocar um encargo aqui no SUS, daqui da região, que nós não teremos capacidade para resolver. Vai gerar um problema muito grande, realmente. Todas as demais cirurgias vão ser colocadas em segundo plano para fazer essas, né? E você acha muito justo isso? É isso que eu falo, eu particularmente não concordo. Então, aqui você tem um ponto. E o problema do socialismo e o problema dessas ideias de jirico dessa turma é que você até pode achar uma defesa plausível para as teses desse pessoal. O problema é que, na prática, quem tem a visão prática do mundo percebe que não é possível executar. É só um exemplo, né? Então, você acha mesmo justo? Então, se você tiver que argumentar com alguém sobre esse assunto, não vai pelo lado religioso, vá por esse lado prático, que é mais fácil de você convencer as pessoas de que isso é uma idiotice. E como eu falei, nós evoluímos muito desde Eufíades ou do Ivar sem ossos, o filho de Ragnar, né? Nós evoluímos muito desde aquela época. Não é possível que a gente queira tratar as coisas do mesmo jeito ainda hoje, né? Tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima aí, pessoal.